Boa noite a todos. Iniciamos neste momento as entrevistas com os candidatos a prefeito de Itaúna. Hoje, segundo dia deste evento, uma realização das entidades integrantes do CDE. A CE Itaúna, CDL Itaúna, Sindicomércio, Cicobi Centro-Oeste, Sindimei e Aconita. O primeiro candidato desta noite para a entrevista será o senhor Emanuel Ribeiro, do Republicanos. Os empresários itaunenses, seus colaboradores e familiares representam a maioria da população e do eleitorado local. O CDE, Centro de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itaúna, que representa a classe empregadora e a força de trabalho, tem por missão promover o desenvolvimento de Itaúna e região, por meio das entidades integrantes e parceiros. Nossos princípios e valores são integração, respeito, consenso, ousadia, perseverança, integridade, responsabilidade, compromisso, cooperação e competência. Sob este prisma, reiteramos a nossa total independência em relação aos candidatos e partidos. Acreditamos que todos são capazes de realizar um excelente trabalho em prol de nossa comunidade. Queremos ser parceiros nesta tarefa árdua, acreditando que há solução para todos os problemas. Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano, nosso evento está sendo transmitido via YouTube, no canal CDL Play, a qual cumprimentamos a todos que já estão nos acompanhando neste momento. Boa noite a todos. Boa noite. Regras gerais deste evento, apresentadas e de ciência dos assessores e também dos próprios candidatos. Cada encontro terá um tempo total de 50 minutos, entre perguntas e respostas, já incluso o tempo de abertura, esta e também de encerramento. O candidato terá 5 minutos para considerações iniciais e 5 minutos para considerações finais. Cada pergunta terá o tempo máximo de 1 minuto. Cada resposta terá o tempo máximo de 3 minutos. Terminado o tempo para as respostas, o candidato terá sua fala interrompida e será feita a próxima pergunta. No caso de o candidato, entre as perguntas e as respostas, não usar todo o tempo previsto, o CDE poderá destinar o tempo para a palavra livre do candidato. O candidato não poderá ofender e nem citar outro candidato de forma a desprezá-lo. Caso isso ocorra, poderá haver a interrupção imediata de sua fala. O candidato que se sentir ofendido poderá fazer um requerimento formal ao CDE, requerendo o direito de resposta. O Conselho Deliberativo vai avaliar o requerimento e, sendo aprovado, será concedido o mesmo tempo de espaço para o direito de resposta do candidato a ser gravado e postado pelas entidades realizadoras no canal no YouTube CDL Play, em formato de vídeo. O CDE e suas entidades realizarão 10 perguntas, sendo as mesmas para todos os candidatos. Entre as perguntas, entre a apresentação de um candidato e outro, haverá um intervalo de 10 minutos no canal no YouTube. Então, após essa primeira entrevista, o segundo candidato da noite, entre as duas entrevistas, 10 minutos de intervalo. O CDE orienta aos candidatos que as respostas sejam pautadas em ideias, ações e estratégias, e não em discussão da administração atual e da vida pública e pessoal de cada candidato, focando sempre na melhor solução para o município de Itaúna. Esta entrevista está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada na íntegra no YouTube, aqui no canal CDL Play. Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do CDE e sua assessoria jurídica. Daremos agora início à nossa entrevista. E começamos, candidato Emanuel Ribeiro, neste primeiro momento. O senhor tem 5 minutos para considerações iniciais. Boa noite a todos, comunidade, pessoal do CDE. Eu vou tirar minha máscara, apesar de eu dar muita sorte, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, mas o nosso compromisso primeiro é com Deus e em segundo lugar com a sociedade Itaúna. Meu nome é Emanuel Ribeiro, sou nascido em Itaúna, sou filho do famoso Zé da Ponte. Meu sobrenome não é Ribeiro, mas eu adotei, quando meu avô faleceu, o sobrenome dele, que era Manuel Ribeiro. Inclusive, veio de Cláudio, mas morou aqui, residiu aqui a vida inteira, criou todos os filhos aqui. Estudei aqui praticamente a vida inteira, fiz também 2 anos de estudos em Belo Horizonte, mas porque eu ganhei uma bolsa no Promove Savassi lá,
Então, eu tinha a oportunidade de fazer um pré-vestibular com mais critério para poder passar no UFMG. E acabei passando, fui o aluno mais novo da UFMG no curso de administração. Com 16 anos eu entrei na universidade. Cursei administração, voltei para Itaúna, cursei ciências econômicas e me formei em ciência da computação. Depois eu voltei para a UFMG, fiz uma pós-graduação no ISEX, na área de computação gráfica, fiz um mestrado na área de engenharia elétrica, com ênfase em visão computacional e robótica, e acabei caindo na engenharia. Então eu me considero muito mais engenheiro do que qualquer outra coisa. E como engenheiro, além de ter dado até aula em faculdade, eu tenho a perspectiva de resolver os problemas. Então, essa perspectiva política de prometer sem o compromisso de resolver, de endividar o município sem o compromisso de pagar, de fazer promessa de campanha eleitoreira sem compromisso com a população, eu não tenho. Tanto que eu tenho um termo de compromisso registrado em cartório que reduz o meu salário, o salário do vice, em pelo menos 1/3. Logo nos 3 primeiros meses de governo, nós vamos propor isso. E esse termo de compromisso é porque eu quero trazer moralidade para a prefeitura. A prefeitura hoje, infelizmente, ela virou um local de acolhimento político eleitoral de pessoas, correto? Uma das propostas fundamentais do nosso plano de governo é tentar combater esse tipo de toma lá da cá, de conchavo político. Nós temos que tentar reduzir o quadro de funcionários da prefeitura, reduzir o custo operacional da prefeitura, porque hoje a prefeitura administra cargos e salários. E o correto de qualquer empresa é administrar recursos e orçamento. Essa parte da prefeitura fica em segundo plano. É por isso que os serviços públicos da cidade de Itaúna não funcionam tão bem. Eles funcionam muito bem na época de eleição, né? Mas porque nos últimos 20 anos tem praticado uma velha política. Então nós estamos com uma proposta de nova política, correto? Fundamentalmente, eu como engenheiro tenho uma perspectiva diferente dos outros candidatos. Inclusive, eu tenho um jeitão meio diferente também, porque eu pego para resolver. Então, as nossas propostas são diferentes das dele. Inclusive, são tão boas que estão sendo copiadas. Não vou citar nome, mas copiaram mesmo o nosso plano de governo. Por quê? O nosso plano de governo, principalmente na área da saúde, que é a questão fundamental numa administração pública, foi feito por engenheiros de saúde, não por médicos. Médicos entendem o corpo humano das doenças. O engenheiro da saúde entende da engenharia da saúde, da administração da saúde. Então, foi tudo feito muito na parte da técnica, né? Então, ficou um plano tão bom que realmente, de fato, estão copiando. Na parte da educação, só questões técnicas também. Tudo dentro do meu plano de governo é plenamente execuível, executável. Porque é assim que trabalha o engenheiro. O engenheiro analisa o problema e resolve. Correto? Quanto tempo? 55 segundos. Ok, obrigado. Bom, dentro dessa perspectiva, eu me considero muito mais um criador de consciência do que um político. Eu nunca fui político, eu nunca ocupei cargo público, já fui convidado, mas neguei. E na nossa campanha a gente não gasta fundo eleitoral e não gasta fundo partidário, não usa. Foi até me oferecido, mas eu recusei. Okay? Porque a gente quer realmente moralizar a prefeitura. Isso aqui, eu acho que ninguém consegue fazer. Se fizer, não está no plano de governo. Porque no nosso plano de governo, lá em setembro, quando a gente registrou a candidatura, estava previsto que a gente ia fazer isso. Aí tem muita gente falando que é para pedir voto, mas não é. É porque a gente tem previsibilidade para poder executar. Correto? Ok, candidato. 2 segundos. Okay. Terminado o tempo da abertura desse primeiro momento, agora nós vamos passar para as perguntas, né, as 10 perguntas. A primeira, é notório que a saúde pública nacional está em situação preocupante. A pandemia do coronavírus, Covid-19, agravou ainda mais este quadro. O Hospital Manuel Gonçalves de Souza Moreira, mantido pela Casa de Caridade, sempre entra em dificuldade, principalmente porque ele atende mais de 60% do SUS com tabela defasada desde 2007. O senhor pretende prever orçamentariamente valor mensal através de convênio a ser repassado para o Hospital Manuel Gonçalves? 3 minutos. Não só isso. O nosso plano de governo na área da saúde ele foi feito por engenheiros da saúde
por uma enfermeira que é dessa área também, que tem o nosso engenheiro de saúde tem pós-graduação em engenharia de saúde. Então, a gente pretende não só desafogar o hospital com uma UPA, a gente vai tentar transformar o Dr. Ovidio em uma UPA, com manter os repasses no nível que estão nos primeiros meses de governo e depois fazer uma análise de custeio do hospital para poder administrar o hospital de uma melhor forma. Hoje, infelizmente, o hospital também é usado de forma política. Eu não vou citar nomes, mas, infelizmente, ele é dependente da política, então ele é usado de forma política. O que a gente quer fazer é desafogar o hospital. E, para fazer isso, eu preciso trabalhar em duas frentes. Desinchar a máquina pública para poder sobrar recurso primordial para a saúde e para a educação. Porque hoje o que se gasta com folha de pagamento poderia estar indo para a saúde. Pessoal que leu o meu plano de governo da saúde, eu recebi até ligação de Belo Horizonte me parabenizando. Falei assim, olha, tem uns 20 anos que eu não vejo um plano de saúde tão bom. Mas por quê? Porque a gente é engenheiro, a gente não é político. O político promete demais e cumpre de menos. Então eu pus coisas no meu plano de saúde que são execuíveis. Só isso, apenas isso. A gente tem uma perspectiva diferente da política. A política, ela preocupa muito com o voto. Gente, eu não estou preocupado com o voto. É lógico que eu quero que você vote em mim, né? Mas eu estou preocupado com os problemas da cidade. E político só preocupa com isso em vez de eleição. É incrível, impressionante. Não, tem que preocupar com isso desde o primeiro dia de mandato. Né? Tem que resolver os problemas. Resolver os problemas, você tem que trabalhar analisando os problemas tecnicamente, com dados, para você saber o que você vai fazer. O hospital hoje é só reclamação, até de estacionamento o pessoal reclama. Fura fila do SUS, isso aí tem que acabar. Por que acontece isso hoje? Esse problema de marcação de consulta. Hoje, por exemplo, na área da saúde, uma pessoa que está lá no bairro, por exemplo, Vasdolaria, para ele pegar um remedinho na farmácia popular, ele tem que pegar 3 ônibus. Isso está tudo errado. Tem que trazer tecnologia para dentro do hospital para poder desafogar, trazer uma UPA para dentro da cidade, para poder desafogar o hospital e diversificar mais o leque de opções do hospital. Não é só prometer uma coisa e não cumprir. Como esse centro oncológico aí, por exemplo, que foi 10 segundos. Prometido, foi entregue, mas não funciona. Né? Ficou uma proposta eleitoreira, infelizmente. Ok, candidato. Tempo encerrado. A segunda pergunta. O desemprego é um dos principais problemas nacionais atuais. Em Itaúna, depois de 3 anos com saldos negativos na geração de empregos, 2014 e 2016, com saldo negativo de 1.930 postos de trabalho, o município experimentou 3 anos com saldo positivo, 2017 e 2019, com saldo positivo de 1.543 postos de trabalho. Em 2020, principalmente por conta da pandemia do coronavírus, Covid-19, o saldo acumulado no ano está negativado em 193 postos de trabalho. O que o senhor pretende fazer para reverter esse saldo negativo de 2020, deste ano, e permitir a continuidade do desenvolvimento econômico municipal? Essa é uma pergunta. Há anos também, uma grande empresa não se instala na cidade. Hoje é fundamental um programa de investimento em mídia, em equipe para estar visitando grandes empresas com escritórios de negócios em BH, São Paulo e Brasília, por exemplo. No seu plano de governo também existe algo nesse sentido? E por último, Itaúna está inserida numa localização geográfica entre 2 rodovias federais, a 381 e 262, e uma estadual, que é a 050. Qual a sua proposta também para a área de logística? 3 minutos. São 3 perguntas em uma. Olha, inicialmente, eu acho que enxugar a máquina pública vai trazer um up na prefeitura e a prefeitura vai trabalhar melhor. E com isso nós vamos ter mais tecnologia implementada da parte da prefeitura para poder desafogar os trâmites legais. Então, hoje abriu uma empresa na prefeitura nós temos problemas até com taxas fiscais, né? Nós temos uma lei federal, que é a Lei de Liberdade Econômica, que isenta qualquer empresa de taxas de cadastro e etc. A prefeitura criou uma taxa extra com outro nome para burlar essa falta de arrecadação
dos problemas com essa lei. A lei federal foi criada para poder suprir um problema da população, do empresariado normal. A prefeitura vem e muda o nome e cria uma outra taxa. Isso é abusivo, né? O plano diretor está todo entravado. Tem 12 anos que não se mexe no plano diretor por incompetência técnica, infelizmente, porque eu trabalhei no plano diretor junto com a comissão que analisa isso na Câmara, e a gente vê que não tem capacidade técnica. Na verdade, eles querem dividir lote para poder ficar mais fácil de vender, privilegiando o empresário. Então, enxugar a máquina vai dar uma motivação melhor para trabalho nesse sentido. Trazer empresas para dentro do município depende também da liberalização da economia. O nosso plano de governo é o mais liberal que existe, e acho que na história de Itaúna foi um dos mais liberais que já foram propostos, né? Vou colocar assim que foram propostos. A gente tem fundamentos liberais na economia e fundamentos conservadores cristãos na política, não é? Então, uma política mais liberal, com menos burocracia, com menos Estado, com mais tecnologia aplicada de fato na prefeitura, vai ficar melhor para poder cumprir com esses problemas de logística empresarial para trazer empresa para dentro de Itaúna, não é? E também nós temos uma forte ligação com o governo federal. Eu, pelo menos, né? Tá aqui, por isso que eu falo que dá sorte, né? Tem uma relação muito harmônica com o governo federal, a gente pode trabalhar nisso também. A questão da 381, quer dizer, da 381 e da 262, que para mim é fundamental investir. 30 segundos. Na 431 e na 050, é que, para você ter uma ideia, tiraram-se postes há 10 anos e até hoje os postes não voltaram. Postes de iluminação, são coisas simples. Melhorar os trevos, melhorar a sinalização dos trevos, colocar passarelas, isso aí é obra simples, obra barata. Fazer uma passagem para atravessar do centro para o Padre Eustáquio, que hoje complica muito a vida do cidadão. Isso é coisas triviais, Tempo coisas encerrado, simples, candidato. Coisas simples para fazer, e ninguém faz. Tempo encerrado, candidato. Nós temos agora a terceira pergunta. Segurança pública é outro problema, outro tema preocupante em nível nacional. Quais ações o senhor pretende implantar em relação ao caso específico de Itaúna, envolvendo a Polícia Militar, por exemplo, transformação da unidade local em batalhão, a Polícia Civil, transformação da unidade local em delegacia regional, o novo presídio, o projeto Olho Vivo, a PAC Juvenil, a Guarda Municipal e também tudo aquilo que permita a redução da criminalidade no município. 3 minutos. Olha, a criminalidade municipal é um pouco diferente das outras. Então, assim, nós temos um problema sério de reincidente. A gente sabe, a polícia no geral, sabe quem são os criminosos. E por que tem essa reincidência? Porque o índice vamos colocar assim, de recondução do preso ou do infrator para a sociedade é pequeno. Então, a criação da PAC é fundamental. A PAC hoje de Itaúna é modelo no Brasil, né? Só que ela ainda pode ter melhorias, né? Eu acredito também que para você implementar um sistema que solucione melhor a criminalidade, você tem que investir também em educação. Então, acho que você pegar os adolescentes, as pessoas mais jovens, e não deixar elas irem para o lado do crime, né? Por exemplo, uma das coisas é trabalhar nas escolas, está no meu plano de governo, no item 8, na parte de educação, a gente fechar parcerias com Polícia Civil, Polícia Militar, até Polícia Federal, com a PAC, para quê? Para dar palestra, porque o jovem hoje, que é criminoso, geralmente mais de 80%, 90%, eu vou colocar 90%, tem envolvimento com droga. O crime hoje municipal, ele tem envolvimento com droga. Tudo bem, nós temos criminalidade que vem para Itaúna, né? São não convidados que vêm para poder praticar crimes aqui. Inclusive, tem um detalhe técnico interessante. Nós temos um presídio sendo construído na área industrial mais valorizada da cidade. Está lá, tem 12 anos. Graças a Deus, eu acho que não vão conseguir. Mas embutir um presídio num local que poderia ter empresas da mais alta categoria, não é? E, graças a Deus, o proprietário das laterais ali entrou com um processo, porque deu um desvio de finalidade. Um minuto. Ele fez uma permuta com a prefeitura e
nessa permuta ele colocou muito bem claro que os terrenos seriam industriais e comerciais. Aí vai, por política, colocar um presídio no lugar. Então, são coisas desse nível que desanima o empresariado de investir em Itaúna. A criação de um polo melhor de indústria, porque o nosso polo industrial, esse ano, que graças a Deus conseguiram colocar uma ponte, parece que tudo na época eleitoral funciona, né? Conseguiram duplicar a ponte lá do polo industrial. E, realmente, investir em tecnologia nessa área é fundamental para a gente estar no nosso plano de governo, projeto Olho Vivo, fundamental para a gente combater a criminalização. Okay? Acho que tecnologia é tudo para melhorar a prefeitura. Como eu sou formado em computação, eu posso falar isso afirmar isso com mais segurança, né? Porque é da minha área. Eu sou da área de engenharia e tecnológica. Então, ok, candidato. Tempo encerrado. Quarta pergunta. Cidades que despontaram com a atração de empresas e que têm produtos e serviços de alto valor agregado precisam de ambiência e investimento público na área de pesquisa e desenvolvimento e criação de hub de tecnologia e inovação para o fomento de ambientes de startups, por exemplo, como soluções em mineração, siderurgia e fundição, e empresas na área de tecnologia como plataformas disruptivas de várias naturezas, como, por exemplo, de automação, fintechs, soluções logísticas, e-commerces, dentre outros, que são áreas onde Itaúna mantém empresas que se destacam. O que o senhor pretende fazer nesta área? 3 minutos. O nosso plano de governo ele consta lá na área de educação. Uma das metas é resgatar o título de cidade educativa do mundo, que nós já perdemos ele, assim, ele ficou apagadinho já tem bastante tempo, né? Nós só temos a universidade aqui ainda, mas os outros cursos, os outros que chegaram depois, não trabalham com tanto afinco, né? Questão até de mercado. Eu vejo que a prefeitura não tem incentivo nessa área. A prefeitura faz o básico ali e não dá nada para crescimento. Eu, como trabalhei quase 8 anos dentro do laboratório da UFMG, altíssimo nível técnico e altíssimo nível intelectual, tenho 6 artigos internacional defendidos, tenho mais de 30 artigos nacional defendidos, tenho um capítulo de livro com meu nome, graças a Deus. Deus deu essa oportunidade, eu peguei. Eu acho que tecnologia e educação tem que andar junto. Então, a gente tem no plano de governo algumas propostas para poder implementar inicialmente mais tecnologia também nas escolas. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Investir em polos é uma coisa que demanda muito tempo de desenvolvimento e recursos. Mas a gente tem que ter consciência que, infelizmente, um dos problemas da prefeitura hoje é uma dívida que foi deixada pela administração anterior. Então, essa dívida vai ser paga nos próximos 10 anos. Inclusive, até um amigo meu perguntou lá, o prefeito, e a dívida? Ele falou assim, não é dívida, é empréstimo. Parece que não quer pagar, né? Para minha pessoa, o empréstimo é dívida. Para mim é dívida, porque se eu fiz um empréstimo, eu tenho compromisso de pagar. Agora, para um prefeito hoje que é político, ele sabe quem vai pagar, é a população, não é ele. E se ele for eleito ou não, vai ser pago. Então, fica fazendo fichada com o dinheiro dos outros, né? 1 minuto. Essa dívida da prefeitura trava muito o potencial de investimento. Mas a gente tem um plano liberal na economia que pretende fazer várias parcerias público-privadas, trazendo empresas de fora para investir em Itaúna, tanto que nesses polos nós podemos ter parcerias nesse sentido. Também em universidade, também em faculdades, de outras áreas que queiram vir, a gente pode captar recursos. Também tem Ministério da Tecnologia, 30 segundos. Que a gente pode captar, porque, como eu já disse, eu tenho uma afinidade com o governo federal, porque eu fui coordenador de campanha do Bolsonaro. Então, a gente tem conversas diretas com vários ministros e a gente participa de grupos de interatividade com vários setores do governo federal. Isso é importante porque a gente pode capitalizar recursos que geralmente não são capitalizados, a não ser em grandes cidades. Então, investir e criar um polo ok, candidato. É bem fácil para a gente.
Tempo esgotado. Quinta pergunta. Itaúna não é uma cidade tradicionalmente turística, mas é perceptível que temos aqui um circuito turístico que poderia ser melhor explorado, como, por exemplo, o Morro do Bonfim, Morro do Rosário, a Gruta de Nossa Senhora de Itaúna, cachoeiras, trilhas, hotéis fazenda, turismo universitário e gastronômico e turismo em povoados locais, valorizando o artesanato, inclusive gerando mais trabalho, emprego e renda para a cidade. O seu plano de governo contempla este tema? 3 minutos. Eu sou amigo particular do Marcelo Álvaro Antônio, que é o atual ministro do Turismo. Então, eu conversei, inclusive, com a assessoria dele, para poder me mandar algumas coisas. Já sem eu ser prefeito, já me mandou um monte de coisa que eu possa implementar aqui na cidade. A gente sabe dos problemas da cidade, né? A gente sabe dos locais turísticos e dos problemas. Inclusive, nessa pandemia aí, o tanto de gente que foi para a cachoeira e largou um monte de lixo lá. Tem que criar essas consciências para poder tornar as possibilidades políticas turísticas, as possibilidades turísticas, desculpa, de Itaúna viáveis, tanto no desenvolvimento econômico quanto no próprio desenvolvimento turístico, que hoje é usado sem critério, né? Para isso, a gente tem que fazer um plano de ação, e isso vai ser desenvolvido com o próprio assessor do Ministério, do Ministro do Turismo, né? Então, realmente, quem me colocou na campanha do Bolsonaro foi o Marcelo Álvaro Antônio. Então, quem me tornou coordenador de campanha foi ele. E ele é ministro do Turismo. Então, não tem porquê eu não ter um diálogo com ele. Inclusive, eu estou programando uma viagem para Brasília na próxima segunda-feira, aproveitar o feriado de finados, para poder estar com ele e ver o que ele pode fazer, até por Itaúna. Então, o pessoal fala assim, o que esse cara já fez por Itaúna? Eu, né? É isso, a gente faz no bastidor, a gente não fica parecendo igual alguns secretários, ele fica filmando tudo que faz. Não, o nosso trabalho é mais técnico e ele é muito mais efetivo. Se a gente tem condição de trazer, a gente traz. Só que a gente não fica com crédito político. Eu não quero crédito político, eu quero, se eu conseguir terminar o primeiro mandato e o segundo mandato, se eu for reeleito vivo, porque eu acho que eles vão querer me matar, né? Vai ter um monte de gente na prefeitura que vai querer me matar. Se eu conseguir terminar, eu quero que Itaúna me esqueça nesse sentido, porque eu quero trazer o benefício para Itaúna. Eu não quero me aproveitar da máquina pública para poder ter uma ascensão ou ter dinheiro. Não é isso. É resolver problema na técnica. Essa parte do turismo, para nós, é muito tranquilo por isso, porque nós temos essa ligação com o ministro do Turismo. Inclusive, quem vai comigo para Brasília é o Vitor Luquezzi, que é hoje o coordenador do IFAM, aqui de Belo Horizonte, está na área de Belo Horizonte aqui. O IFAM mexe com a parte de museus e etc. Então, ele vai comigo lá, porque também é muito amigo meu, são todos de direita, todo conservador, cristão, igual a gente mesmo. Então, a gente tem esse relacionamento, vamos trazer ele para Itaúna, fazer um trabalho bacana para aproveitar cachoeira, para aproveitar as áreas verdes, para aproveitar os parques municipais internos, aproveitar talvez até a praça para poder fazer, igual, por que não? Aqui em Igarapé tem um festival culinário lá que movimenta muita gente. Itaúna tem alguns que não tem aproveitamento e não tem interesse da prefeitura em ajudar. 10 segundos. Carnaval, encontro de motos, rodeio, que está tudo parado. Por quê? Porque a prefeitura gasta demais com ela mesma. Então, um dos lemas da nossa campanha é mais Itaúna, menos prefeitura. Ok, candidato, tempo encerrado. Sexta pergunta. Regra geral, os bairros, principalmente os mais carentes, são limitados em termos de ações voltadas para cultura, esporte, lazer, entretenimento, cidadania e afins. O que o senhor pretende fazer para fomentar ações nesse sentido nas comunidades? 3 minutos. O governo federal tem um projeto de federalização, ou seja, aumentar os municípios e diminuir o governo federal. A gente tem um projeto de aumentar os bairros em capacidade, não é em tamanho, né? Em capacidade, em estrutura e infraestrutura, para poder diminuir a própria prefeitura, diminuir o centro da cidade. Hoje nós temos, inclusive, problema com o trânsito, né? O trânsito no centro está caótico. Você tenta dar uma volta na praça, você tem que parar em 4 sinais. É ridículo isso, né? Tornar o trânsito e o acesso aos bairros melhor, dá uma condição melhor, inclusive, do trabalhador pegar um ônibus num bairro e parar no outro, né? Então, a gente vai rever essa questão de trânsito também. Isso ajuda muito, porque hoje nós temos uma parcela grande da população que depende do transporte público e, infelizmente, a Câmara não consegue resolver um problema de CPI da autotrânsito. Nós vamos tentar trabalhar junto com o transporte para poder resolver esses problemas. Isso dá uma diferença muito grande, porque a movimentação de pessoas entre os bairros movimenta dinheiro também. O bairro não pode ficar esquecido só para a pessoa dormir.
revitalização de várias praças, está no meu plano de governo também, revitalização de avenidas, construção de mais acessos, revitalização de escolas, construção de creches, que nós temos uma meta para construir 8 creches em 2 anos, está aqui no plano de governo também, na parte de educação. Então, o nosso plano de governo ele é todo entrelaçado. Economia, educação, saúde, é tudo junto. Porque a cabeça do engenheiro funciona assim, tentando resolver o problema como um todo. A cidade é inteira, inclusive bairro, não só bairro, mas zona rural. Porque zona rural hoje tem problema sério com pavimentação. Então, só se faz o trabalho de correção de estrada rural na véspera de eleição. Bem feito é só na véspera de eleição. Construção de ponte, etc., fica em segundo plano, né? Um minuto. Trazer o acesso da comunidade rural para dentro de Itaúna também, através, inclusive, de aproveitamento do que a comunidade rural produz hoje, trazer para uma feira livre para dentro de Itaúna, seria muito bacana. Então, tem que lembrar que zona rural também é bairro. Eu moro na zona rural, a prefeitura não faz absolutamente nada por mim. Até quem recolhe meu lixo não é a prefeitura, é a Nascendas Gerais. A Benascendas agora. Então, assim, a prefeitura hoje ela deve muito aos bairros. A gente anda nos entornos de Itaúna, o asfalto foi refeito no centro. Por quê? Porque no centro tem mais voto. Nos entornos, na periferia, tá puro buraco. Tá puro buraco. E aí se esquece, inclusive, que está faltando água nos bairros. Por quê? Não é porque está faltando água em Itaúna. Falta água nos bairros por questão de logística de entrega de água. As adutoras estão lá embaixo da terra porque não dão voto há 60 anos. Então não tem adutora suficiente para levar água na casa do cidadão. Isso é um problema técnico. Tem que lembrar mais dos bairros. Ok, candidato. Temos esgotado. Agora nós temos a 7ª pergunta. Em Itaúna temos o CONDESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaúna, e o CONTER, Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, formados por lideranças municipais, cujo principal objetivo é contribuir com o Executivo Municipal na condução de estratégias e ações de interesse coletivo. O CONDESE não se reúne há anos. O CONTER tem se reunido, mas ressente-se da pouca participação dos representantes da Prefeitura. O CONTER, visando seu objetivo de criação de emprego e renda, tem insistido junto ao poder público o término da revisão do plano diretor e a devolução de terrenos cedidos para novos empreendimentos privados e que não tem correspondido à sua finalidade, privando novos investidores de utilizá-los. O que o senhor pretende fazer neste contexto? 3 minutos. Olha, alguns desses órgãos, inclusive outros órgãos, Conselho da Juventude, por exemplo, é usado politicamente de uma forma tão extrema que a gente fica abestado, sabe? Esses órgãos têm que ser técnicos, eles têm que ser técnicos. Então, você tem que colocar a pessoa lá que é técnica, não a pessoa que tem interesse político. Isso para começar, né? Uma coisa que a gente precisa fazer também, e eu acho que é fundamental eu gastar mais tempo dessa pergunta nela, é rever todo esse plano diretor. O plano diretor ficou uma vergonha. Nós estamos parados no plano diretor desde 2008. Tem 12 anos que não consegue mexer no plano diretor. E isso atrasa demais o desenvolvimento da cidade. Para o cidadão comum, o plano diretor não faz tanta diferença, tanto impacto. Até porque ele está atrasado. Mas para a empresa faz. Para o cidadão comum é mais uma questão de lote. Mas se bem que faz diferença sim. Porque eu tenho recebido demandas de pessoas que não conseguem ligar energia em suas residências, porque a prefeitura não consegue emitir um cadastro falando que para a CEMIG que essa residência existe, que essa rua existe, que essa rua está cadastrada. Isso não foi só uma vez, não. Várias pessoas me ligaram, falaram assim, olha, aqui no Retiro dos Farias, aqui na comunidade dos Paula, tem rua, aqui no Código Soldado tem a rua, mas não consigo ligar energia, tem que ficar pedindo no meu vizinho. Por quê? Porque o plano diretor está atrasado. Lá na barragem, por exemplo, o plano diretor já está na 3ª revisão, ela privilegia quem está com empreendimento imobiliário na barragem. Então, o plano diretor quer pegar uma chácara de 5 mil metros e partir em 5 para poder vender mais fácil. Absurdo, a barragem tem que ficar intocada, que é uma mata virgem lá. Esse ano, graças a Deus, que não estão gerando tanta energia, está ficando a barragem é um ponto turístico, voltando à questão anterior, que deveria ser aproveitado. Por que nós temos uma barragem daquele tamanho e não tem um aproveitamento? Outras cidades que têm barragem fazem campeonato de jet ski, fazem campeonato de wakeboard, aqui Itaúna não. Por quê? Porque a barragem tem uma amplitude de flutuação muito grande. Então, mais questão de geração de energia.
Mas esse plano diretor quer mexer no entorno da barragem todo. Para quê? Privilegiar empresário do setor de imobiliário. Isso é ridículo. A política de Itaúna virou um problema sério. Tudo está em questão de privilégios de alguns. E se esquece de fornecer o que a prefeitura deveria fornecer, que é um serviço público de qualidade, com excelência para o cidadão. Então, nessas questões aqui, a gente é muito tranquilo, o nosso plano de governo trata disso, para a gente investir mais em parcerias, inclusive, por exemplo, trazer o orçamento participativo de volta, que eu não sei porque ele foi reduzido a pouco nos últimos anos. Né? Acho que é mais por causa de interesse político também. Né? Ok, candidato, tempo esgotado. Agora nós temos a 8ª pergunta. Há um sentimento na comunidade de excesso de funcionários e cargos de confiança na prefeitura. Caso eleito, qual sua postura em relação a este assunto? 3 minutos. Olha, o plano de governo inteiro é baseado nisso. Se tiver a oportunidade de ler, é só procurar na minha rede social lá que você vai ler, porque são 7 páginas. Tá? Eu estou falando isso direto para o cidadão. A primeira proposta nossa está aqui, é pagar com total responsabilidade e compromisso da dívida deixada pela atual administração. Mas daí para frente é só desinchar a máquina, implementar alto teor massivo, sistemático de tecnologia, porque hoje a prefeitura não funciona de acordo com o que ela deveria funcionar. A prefeitura está atrasada tecnologicamente em 20 anos. 20 anos. Hoje, para você tirar uma certidão negativa de débito, você tem que ir na prefeitura 5 vezes. Você tirar em outra cidade, você tem que ir na internet 1 vez. Você tira da sua casa onde você estiver. Você pode estar na China que você tira. Então, a prefeitura está totalmente atrasada. Ela virou um cabide de emprego. Virou, eu posso falar um palavreado meio chulo, mas é isso mesmo. Ela virou uma vaca para gente mamar nas tetas. E eu vou ser mais chulo ainda. Eu não quero matar essa vaca, eu não quero acabar com o leite dessa vaca, não. Eu quero trocar num boi, que eu quero ver aonde que esse povo vai mamar. A quantidade de gente que mama na prefeitura hoje, por causa de conchavo político, traz para Itaúna uma sistemática de problemas do tipo rachadinha, do tipo fura-fila do SUS, do tipo concílio, que hoje a Câmara, hoje, infelizmente, ela é RH da prefeitura, ela é o recurso humano da prefeitura. A Câmara indica, a prefeitura acolhe para poder servir cargo político. Isso tem que acabar, tem que acabar. Na minha gestão, eu não vou falar que eu vou promover o desemprego na prefeitura, não, porque isso tira voto. Mas é mais ou menos por aí, porque quem não trabalha tem que ir para a rua. Porque esse pessoal de hoje na prefeitura é tudo para favorecimento político, eleitoreiro. Você olha que hoje, infelizmente... 1 minuto, candidato. Infelizmente, a prefeitura está sendo usada para fazer campanha política. Nós temos até, inclusive, um cabo eleitoral, né, porque ele não é secretário, que foi problematizado pelo Ministério Público. Acho que foi hoje, né? Foi hoje ou ontem? Foi ontem. Ele está impedido de usar as redes sociais porque ele estava fazendo campanha política ao invés de trabalhar para o povo. E olha que o salário do cara é R$ 9.400. Né? Esse aqui, ó, o salário do prefeito de 25 mil, isso é um absurdo. Por quê? Porque tem 20 anos que se faz ganho real no salário, todo reajuste, você ganha 3%, 4% se ganhava, né? O que nós estamos querendo promover em Itaúna é uma limpeza, tanto ética quanto moral. A gente quer limpar a prefeitura. Se o pessoal tiver a consciência de votar na gente, eu não estou só pedindo voto, eu estou fomentando isso, porque votar nos outros é mais da mesma coisa. Os caras são todos políticos. Presta atenção em quem você vai votar esse ano, gente, para você não reclamar de mais da mesma coisa nos próximos 4 anos. Presta muita atenção. Tá? Ok, candidato, tempo esgotado. Nós temos a 9ª pergunta. É um pouquinho extensa, caso seja necessário, eu posso repetir alguns itens. Se eleito, o senhor pretende dar continuidade aos projetos, em parceria com essas entidades. Projeto de revitalização do Centro Comercial de Itaúna, sistema de videomonitoramento, projeto de construção da Parque Juvenil, apoio e execução do projeto Cidade Inteligente, visando melhorias na cidade na área de inovação e tecnologia, transporte público, mobiliário urbano e prestação de serviços municipais, decoração natalina e demais ações de final de ano que criam um ambiente necessário de harmonia e fraternidade, criação de um centro de convenções, eventos e feiras para turismo e turismo de negócios, e também projetos da Prefeitura em andamento, a municipalização do trânsito,
a conclusão da construção da estação de tratamento de esgoto e a Guarda Municipal. 3 minutos. Bom, como dizia Severino Dantas, deputado da Motosserra, né? Vamos por partes. Projetos de revitalização, todos são contemplados. Porque eu acho que uma cidade limpa e bonita agrada muito mais o cidadão fica muito mais bem-humorado, muito mais disposto a ser cidadão. E também traz gente de fora, traz turismo, traz etc. Né? Então, eu tenho aqui no nosso plano de governo, inclusive, o projeto Cidade Limpa, que envolve pessoal que está com problema na justiça, né, para poder fomentar essa limpeza da cidade. Então, ao invés de pagar uma pena com cesta básica, que muita gente tem muito dinheiro para pagar isso, né? Filhinho de papai, aí a gente vai colocar para varrer a rua. Então, assim, essa construção dessa PAC juvenil não está no meu projeto, não, mas a gente tem no projeto uma questão de infraestrutura, a parte de segurança que prevê que a gente faça uma reintegração de presos. Então, também, acho que a PAC juvenil também seria uma boa ideia, acho que tem que sim dar prosseguimento. Acho que eu sou de acordo com todos, né? Acho que ninguém vai ser prefeito tão doido de ser contra alguma coisa aqui. Agora, essa questão de apoio e execução do projeto Cidade Inteligente, meu plano de governo, ele se baseia todo em tecnologia, porque eu sou dessa área. Então, eu exigi que o plano de governo fosse feito em cima de aplicação massiva de tecnologia em todas as áreas, tanto da prefeitura quanto do que a gente puder aplicar nas escolas, nos centros comunitários, na segurança pública, o projeto Olho Vivo, criação da Guarda Municipal, que eu acho que você tem aqui também. A Guarda Municipal tem que ter um fator importante de monitoramento, porque senão você está pegando um policial que é formado na academia para isso, e a Guarda Municipal tem todo um meio de poder fazer isso com mais simplicidade. Então, você está tirando um policial da rua para colocar no monitoramento. A gente faz ao contrário, a gente coloca um guarda municipal no monitoramento e volta o policial para a rua. Não é? Essa questão da municipalização do trânsito, ela foi mal estudada. Por quê? Porque não são engenheiros. Eu sempre falei, já falei até com um vereador, eu falei assim, olha, a rua tal tem que ser virada para baixo. Você tem um fluxo muito grande de pessoas no centro, você não pode concentrar o trânsito no centro. Essa questão de multa também está todo mundo reclamando, rotativo, reclamando. A Guarda Municipal contempla isso, né? E a conclusão da ET é fundamental para acabar com aquele mau cheiro em Santanense. Isso aí é reclamação direta do pessoal de Santanense. E é lógico, nós temos que ter consciência ambiental também, né? Hoje não se trata de esgoto em Itaúna por causa de 18 metros de cano. Ok, candidato. Tempo esgotado. 10ª e última pergunta. De acordo com o seu plano de trabalho, quais as ações efetivas para os primeiros 6 meses de governo? 3 minutos. É muito simples para a gente falar que vai governar bem, não é? Falar é fácil. Governar bem é muito mais complicado. Para os políticos, é muito fácil, porque eles não governam. Eles gerenciam cargos e salários, como eu respondi numa pergunta anterior, né? Então, a gente tem uma proposta um pouco diferente, né? A gente tem uma proposta de reestruturação administrativa da prefeitura. Isso demanda um tempo muito grande, porque o primeiro impacto da prefeitura, ele vai ser causado quando eu tirar os conchavos políticos. E aí eu vou estar caçando uma guerra, fazendo uma guerra com o legislativo, infelizmente, porque hoje o legislativo está acostumado a indicar qualquer pessoa e o prefeito acolhe, e depois eles votam empréstimos milionários para asfaltos como um exemplo. Além de rachar salário, né? Não estou falando que racha salário na prefeitura, não, porque eu não posso provar, mas que racha salário na Câmara, quem fala é o Ministério Público. Então, a gente tem um projeto de reestruturação administrativa que ele vai levar mais ou menos uns 6 meses. Isso vai ser danoso para o município, porque a prefeitura anda mais devagar no começo. Depois ela alavanca, não é? E esse projeto de reestruturação, ele envolve o servidor público concursado num plano de carreira. Por quê? Eu tenho que tratar o servidor público com muito carinho. Ele está lotado na prefeitura e ele conhece a máquina pública muito melhor que um caboclo, que é indicado por um prefeito, ou por um vereador, ou por um amigo não sei quem, que vai para lá só para receber salário alto. O funcionário público lotado da prefeitura hoje
do baixo escalão, ele vai ser tratado com carinho. E o funcionário concursado com mais carinho ainda. Nós temos um plano de carreira para todos. Então, ficar refém da máquina, ninguém deve fazer isso. Eu acho que hoje a minha proposta é muito mais bater no mecanismo de conchavo político e redução radical de custos na prefeitura, porque o meu lema de trabalho hoje, meu vice infelizmente não pôde estar aqui presente, porque ele está trabalhando, a gente trabalha mesmo, né? Então ele tinha um compromisso de serviço hoje, não pôde, está fazendo trabalho particular, porque senão falta renda no final do mês dele. O nosso lema é mais Itaúna, menos prefeitura. É isso. É menos prefeitura e mais Itaúna e menos prefeitura. Chega de toma lá da cá. É isso que eu falo desde o primeiro dia que eu decidi cometer essa loucura de sair candidato a prefeito. Porque eu sabia que eu ia mexer em caixa marimbona, em vespeiro, em muito interesse particular e muito interesse financeiro. Mas está aqui no meu plano de governo, a frase é minha. Então, essas nomeações têm que ser puramente técnicas e corresponder ao perfil técnico. Isso eu acho que vai ser a base do meu plano de governo para 6 meses. Ok, candidato, tempo esgotado da nossa 10ª e última pergunta. Agora eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Então vai ter 5 minutos agora para fazer aí as suas considerações. Fique à vontade. Então em nome de Deus, porque eu entrei nisso, foi por causa dele, que me deu a oportunidade. Desde que eu virei candidato, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tinha a perspectiva que a política era tão suja. A política é suja, eu já sabia. Mas a eleição é muito pior, muito pior. Tentaram me comprar, tentaram me convencer a não sair, tentaram deram rasteiro no meu partido, não sei se compraram o partido anterior que nós tínhamos, esvaziaram o meu partido em questão de apoio eu não vou colocar cabo eleitoral, mas para eles é cabo eleitoral, mas para nós é vereador. Porque eu não exijo nada de ninguém, correto? Eu entrei nessa com os mesmos princípios que eu tenho. Eu sou um inconformado com o sistema, com o mecanismo. Eu acho que a política resolve problemas. Hoje ela é usada para resolver bolso. Ela é usada para benefício próprio. É por isso que o prefeito recebe 25 mil. Você sabe como é que o prefeito recebe 25 mil? Ele faz um acordão com a Câmara e todo reajuste de salário dele tem ganho real. O que é ganho real? Você tem lá a inflação 5%. Aí o prefeito perde 7,5% de reajuste. Ou seja, está ganhando 2,5%, porque cobra a inflação de 5%, mas está ganhando 2,5%. Isso vem se fazendo há 20 anos. Então o patamar do salário de prefeito chegou a 25 mil, porque tem 20 anos que vem tendo ganho real. Eu pretendo, com uma tacada só, com uma facada só, cortar 1/3 desse salário. E aí eles vão demorar mais 20 anos para poder fazer essa teta da lei de novo. Eu quero estragar o sistema político eleitoral de Itaúna. Com todo respeito ao Eudo Monteiro, não entendo de má fé. Mas porque o sistema hoje, o mecanismo hoje ficou viciado. É a mesma coisa que o Bolsonaro combatia antes de 2018. Ele nunca fez parte do sistema. Eu posso fazer isso com mais afirmação ainda, porque eu nunca fui funcionário público, eu nunca peguei um cargo público. Emanuel não tem experiência. Experiência em conchavo político? Pra que o cidadão precisa dessa experiência? É para ficar na fila da farmacinha lá, 6 horas da manhã, porque você tem que ir lá pegar o remédio. Por que o mototáxi não pode levar o remédio na sua casa? Ou até uma moto da própria prefeitura? Por que não? Né? É para isso que serve o mecanismo, entendeu? É para quê? Para privilegiar quem está no poder. E uma coisa que eu, como inconformado, sempre percebi, eu tenho percebido isso mais recente, porque a consciência política da gente vai ficando mais apurada, é que você não muda o sistema de fora para dentro. O sistema é igual esse copo d'água aqui, ó. Se você joga uma pedra aqui dentro, faz onda. Mas logo depois volta a estabilidade, tá vendo? Você está sempre batendo lá de fora. Faz onda, mas volta a estabilidade. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero colocar tinta aqui dentro. Porque eu estou mudando a cor da água. Eu entrando no sistema, eu sendo prefeito, eu posso avacalhar a vida de muito político que está engordando bolsa aí há muito tempo. Não só dos que racham salário, mas do que usam a prefeitura e até os benefícios da prefeitura em função própria.
Hoje nós temos altos salários do comissionado que tem que ser cortados. Hoje nós temos desperdício de verba pública e nós temos, eu não vou falar corrupção, mas nós temos altos indícios. Não é à toa que todos os políticos que são meus concorrentes têm enfrentamento em algum processo, não é? Então, tem até vereador que saiu aí que racha salário. Eu acho um absurdo. Se a população votar nesse pessoal, infelizmente vocês vão ter mais 4 anos da mesma coisa. Que é 3 anos e meio em coma, porque político fica 3 anos e meio em coma. E depois, faltando 6 meses para a eleição, eles acordam com a vontade louca de trabalhar. De asfaltar as ruas tudo, de melhorar a vida de todo mundo. Gente, vocês não perceberam até hoje que político não resolve as coisas? Não resolve os problemas? Então, se vocês tiverem fé em Deus, porque eu tenho, de votar num cara que é engenheiro e não político, porque engenheiro, a base da engenharia é resolver problema. O meu plano de governo é muito enxuto e é muito conciso nesse sentido. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Porque se lê em 10 minutos. 30 segundos. Correto? Então, assim, a gente pede mais consciência. Eu sou um criador nato de consciência, eu sou inconformado. Eu tenho esse jeitão meio assim, mas para quem me conhece sabe que eu sou justo demais, eu sou franco demais. A gente tem que tentar chegar lá, entrar e mudar o sistema. Porque votar nos outros políticos não vai mudar nada. 10 segundos. Nada, absolutamente nada. Você vai continuar 4 anos reclamando das mesmas coisas. Então, meu número é 10, meu nome é Emanuel Ribeiro. Vote em quem resolve as coisas. Ok, candidato. Candidato Emanuel, nós agradecemos em nome de todas as entidades integrantes do CDE, destacando que, independente do resultado, as entidades acreditam na união de esforços em prol do município de Itaúna.